Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos pela Tua bondade, pela Tua graça, pelas Tuas santas mãos estendidas sobre nós, nos dando, Senhor, a unção, a paz, a Tua bênção. Ó Senhor, continua conosco, nos abençoando, nos fazendo servir, Senhor, ao Teu povo, nos dando graça, alegria, Senhor, em andar contigo. Deus Todo-Poderoso e bondoso, guarda os Teus servos, guarda os meus irmãos na cidade, no interior, opera em cada vida, crianças, jovens e adultos. Pai amado, ouve a nossa petição, em o maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus, bendito seja para sempre o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Desejo do meu coração comunicar a palavra, Deus tem operado, nós temos resistido aos desânimos, a qualquer dificuldade, e vamos avançando a passos lentos. Eu avanço a passos lentos, mas avanço. 34 anos de trabalho no rádio, 52 anos de ministério, 2 anos de estagiário batista, e vamos avançando, vamos andando. Avancemos, andemos, levantemos e andemos, não será aqui o nosso repouso. Então, fazendo a obra de Deus. E hoje, para a nossa felicidade, o nosso texto é para a nossa felicidade. O nosso texto é Isaías, capítulo 65, versículos 17 a 25. Você pode descansar nas promessas, a fidelidade de Deus para com Israel, a fidelidade de Deus para com a igreja, faz a gente, sim, olhar para cima e descansar. Isaías 65 e 17. Eis que eu crio céus novos e terra nova, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Meus queridos irmãos, é um salmo, é uma poesia e uma promessa. A promessa de Deus de fazer
novamente o que ele fez no passado. Nós, abrindo a nossa Bíblia, lemos em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Este era o único versículo que eu sabia em hebraico. E eu louvo a Deus porque não conhecemos o princípio, não sabemos quando foi. Deixa os homens se debaterem. A Terra tem 65 milhões de anos. Não, 65 milhões de anos é só o tempo dos dinossauros. Não, porque não sei o quê. Não entramos no mérito do tempo, da cronologia, nada para saber, nada nos interessa a saber da questão do tempo. A idade da pedra, a idade do mar, a idade da lua, a idade do sol, não nos compete. Mas nos compete sim as promessas divinas. Deus prometeu e confirmou. Esta promessa de Isaías 65, ela é ampliada e praticamente expressa de uma forma mais compreensível no livro de Apocalipse. Deus vai criar novo céu e nova terra. Prometeu na antiga aliança e vai cumprir na nova aliança. E quando também não nos compete. Só compete ler, só compete crer, só compete expor a palavra de Deus para despertar a confiança, a coragem, para despertar a fé. Então o Senhor prometeu aqui: eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. A promessa de Deus vai acontecer. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Sabe o que significa perpetuamente? É eternamente. Porque esta terra corrompida, esta terra contaminada, esta terra que é matéria, vai ser desfeita. O Senhor também falou e confirmou. Fala na antiga aliança e confirma na nova aliança. O apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, diz que os céus e a terra que agora existem passarão, se desfarão em grandes estrondos. E Deus criará novo céu e nova terra, nos quais habitam a justiça. Então a palavra de Deus é assim expressa, assim exposta para aumentar a nossa fé, para criar fé em quem não tem, para fazer valer a palavra santa e nos encher de esperança. No versículo 19, o texto diz: e folgarei em Jerusalém. Qual a necessidade de quem tem os céus e os céus dos céus, conforme a palavra de Deus, ocupar Jerusalém? Bom, um dos atributos de Deus é a soberania. O Senhor é absoluto, é o absoluto soberano dos céus e da terra. Ele é o Rei da glória, ele é o Rei do universo, ele é o Criador dos céus e da terra. Ele, sim, pode dizer e fazer e dizer: folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá voz de choro
Nunca mais se ouvirá nela, na Jerusalém, voz de choro, nem voz de clamor. Porque Deus tem esse afeto por uma cidade de pedras, ele explica. É na sua palavra que nós encontramos que ali ele escolheu para o seu deleite. No versículo 20 diz: não haverá mais nela criança de poucos dias. Aqui dá um trabalho grande para os teólogos. Não haverá mais nela criança de poucos dias. Não, Deus não explica, Deus não deve explicação, Deus não expõe como é que vai acontecer. Mas o seu povo será resgatado, o seu povo será preservado. A criação do novo céu e da nova terra não altera a promessa, porque também no Apocalipse consta que a nova Jerusalém desce do céu. Por que é uma cidade celestial com o nome de uma cidade disputada, ferida, destruída, dezenas de vezes? Bom, soberania, a soberania de Deus. É a graça salvadora, é a soberania. Não tem explicação, nada que o homem possa ir além do que está escrito. Não haverá mais nela criança de poucos dias. Também não haverá nela velhos que não cumpram seus dias. Ou seja, não haverá criancinhas e não haverá velhos decrépitos, velhos arruinados, destruídos, arrasados, porque haverá restauração da bênção de Deus na vida humana. Porque o mancebo morrerá de 100 anos. Ou seja, no passado, muitos casaram nesta idade. Muitos casaram com 100 anos. Vivia até 700, 800, 900. Tem o campeão que foi em 969, o Matusalém. Ou Metusalá, em algumas versões. Acontece, meus amados, é que neste mesmo texto que diz que um mancebo morrerá aos 100 anos, o sujeito com 100 anos e a turma, ai meu Deus, tão novinho. É poesia, é um salmo, é uma poesia, é uma revelação do que vem, do que Deus guardou para depois. Mas este mesmo texto diz: entretanto, um pecador de 100 anos será amaldiçoado. O que deduzimos deste texto é que a longevidade vai voltar e uma pessoa morrer com 100 anos será lastimável, mas o sujeito a atingir a maioridade com 100 anos e querer viver como Caim, vai ser amaldiçoado. O versículo 21 diz: edificarão casas e as habitarão. Esse é um cuidado de Deus que está na lei de Moisés. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão casa para estranhos habitarem. Não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. A árvore mencionada também aqui não é claro, mas sabemos que existem oliveiras hoje com 3.000 anos de idade. Existem em Portugal oliveiras com mais de 2.000 anos. Existe no Oriente.
tanto em Israel quanto no Líbano. Uma vez eu tive o privilégio de conversar com um libanês que já faleceu, e ele me mostrando um álbum de família, me mostrou uma oliveira e disse: esta oliveira é do tempo de Nosso Senhor Cristo. Era um empresário chamado Michel, e tinha uma empresa chamada San Michel, que ainda está certamente com a viúva ou com familiares. Árvore de 3.000 anos. A promessa: os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Se com 100 anos é que é responsabilizado pelos seus atos, ao ponto de ser amaldiçoado se fizer o mal. E morrendo com 100 anos é um lamento só. Morreu um novinho, morreu um bichinho, morreu um anjinho. Então, é a palavra. Mas, pastor, isso aqui é poesia. Poesia com teologia, a comunicação de Deus. Deus fez os seus servos usar os recursos mais práticos possível. A teologia de Deus, expressa em versos, em poesia, em prosa. Algo que é palatável, é muito mais agradável ler um verso, ler uma poesia, do que ficar se debatendo com textos difíceis. Deus, na sua bondade, tem a intenção de fazer todos entenderem a sua palavra. Não trabalharão debalde, não terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor. Olha a qualificação deste povo de Deus. São a semente, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. Então, meus amados, é promessa divina, é coisa do céu. E o versículo 24 diz: antes que clamem, eu responderei. Deus operando maravilhas, e esses discípulos do Senhor, esses servos do Senhor, desfrutando bênçãos copiosas. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E o último versículo fala da transformação, isto é, no reino do Messias. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha e capim. A serpente não fará mal no reino do Senhor. Não fará dano algum. Em todo o monte santo de Deus haverá paz. Que o Senhor abençoe e guarde cada um. E a minha intercessão, meus queridos, a minha intercessão é pelo Clerto Lourenço, pela sua família, pela sua esposa, seus filhos, os seus netos, seu genro. Eu não conheço toda a família, mas os que eu conheço são amáveis e amados o suficiente para a gente fazer a intercessão. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela comunhão que temos uns com os outros, obrigado pela tua mão estendida sobre nós, obrigado pelo ofício santo de comunicar a tua palavra. Deus Todo-Poderoso, guarda os meus irmãos na cidade e no interior.
Agora te apresento o meu senhor, irmão Cleto Lourenço, toma ele em tuas santas mãos, abençoa sua esposa, abençoa seus filhos, abençoa sua filha, abençoa, meu senhor, seu genro, abençoa a sua família e seus familiares, guarda cada um, Senhor, opera em toda a família Lourenço, toma em tuas santas mãos, manifestando a tua glória. Deus bendito, ouve, ó Pai, as nossas petições. Nós te pedimos e te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.